Há verdades que não podem ser ignoradas. Há histórias que não podem ser esquecidas. E há um amor que mudou tudo. Este não é apenas um versículo. É o peso do céu sobre a terra. João, capítulo 3, versículo 16. No princípio, tudo era silêncio. Um vazio que ecoava pelos séculos. Um abismo entre o Criador e a criatura. O homem, feito à imagem de Deus, se afastou. Escolheu os próprios caminhos. Rompeu com a santidade. Mas o céu não permaneceu calado. Quando o homem não podia mais subir, Deus desceu. Não como fogo. Não como rei. Mas como servo. Como cordeiro. Como sacrifício. Porque ele amou. Amou, mesmo sendo rejeitado. Amou, sabendo que seria negado, traído, crucificado. E ainda assim, deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que levaria um Deus eterno a entregar o que tinha de mais valioso? Porque alguém daria o seu Filho, por pessoas que o ignoram todos os dias. O mundo corre, mas não sabe para onde. Todos querem vencer, mas poucos querem se curvar. Todos querem salvação, mas evitam o caminho. O ser humano ama ser o centro, ama ser exaltado, ama ser servido. Mas o Criador ensinou o oposto. Ele se humilhou. Ele se entregou. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E mesmo assim, a maioria o rejeitou. Esse amor não é romântico. Não é leve. Não é confortável. Esse amor confronta. Esse amor dói. Esse amor exige resposta. Porque se ele deu, então o que você vai fazer com isso? Vai fingir que não ouviu? Vai tratar como frase bonita de rede social? Porque Deus amou o mundo. Não o mundo como sistema, mas o mundo como humanidade. Como você. Ele amou aquele que o nega. Ele amou o que zomba. Ele amou o que cai e cai de novo. Ele viu a escuridão. E ainda assim, escolheu enviar a luz. Ele viu a sujeira. E mesmo assim, desceu do trono. João capítulo 3 versículo 16 não é uma frase decorativa. É um grito. Um aviso. Um chamado urgente. Porque o que está em jogo é eterno. E a cruz não foi simbólica. Foi real. Foi sangue, foi dor, foi morte. E foi por amor. O mundo que Deus amou, hoje, o ignora. Fala de amor, mas odeia a verdade. Quer perdão, sem arrependimento. Quer céu, sem cruz. Vive como se Deus não existisse, mas espera que Ele esteja lá, quando tudo der errado. Essa é a geração que troca o eterno, pelo instante. Que prefere likes, à aprovação de Deus. Que chama o mal de bem, e o bem de mal. A fé virou acessório. A Bíblia, um livro ultrapassado. Jesus, virou uma marca. E a cruz, uma decoração. Mas a palavra é clara. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. João capítulo 3 versículo 16, já está. Não é amanhã. Não é depois da morte. É agora. Porque rejeitar o Filho, é rejeitar o próprio Deus. É pisar no sangue do sacrifício. É escolher permanecer nas trevas, mesmo depois da luz ter brilhado. O dilema não está lá fora. Está dentro de você. Quem é o seu Senhor? O dinheiro? O prazer? A fama? Ou o Messias crucificado? Não dá para servir dois senhores. Não dá para viver dividido. Ou você se entrega, ou você continua caminhando rumo ao abismo. A vida não é neutra. Ou você está com ele, ou contra ele. O Evangelho não é uma proposta de bem-estar. É um chamado à morte do eu. É negar-se. É se render. Porque sem cruz, não há ressurreição. E sem o Filho, não há vida. A pergunta permanece: o que você está fazendo com esse amor? Ele não foi morto por acidente. Não foi traído por acaso. Não foi vencido por Roma. Ele se entregou. Com as mãos abertas. Com o corpo ferido. Com o coração rasgado. Não por obrigação, mas por amor. Amor que não negocia com o pecado. Amor que exige santidade. Amor que sangra,
para restaurar. A cruz não é metáfora. Foi madeira real, pregos reais, gritos, cuspes, coroa de espinhos. Dor que nenhum ser humano suportaria. Mas ele suportou. Ele carregou, não apenas o peso da cruz, mas o peso dos nossos pecados, dos seus, dos meus, de toda a humanidade rebelde. E ali, pendurado entre céu e terra, o céu se calou. O Pai virou o rosto. E o Filho gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele grito não foi de desespero. Foi o grito do abandono que nós merecíamos. Ele tomou o nosso lugar, para que pudéssemos ter paz. A justiça de Deus exigia pagamento. E o salário do pecado era a morte. Alguém teria que morrer. E ele morreu. Não para que você tivesse uma vida confortável, mas para que você tivesse salvação, vida eterna, liberdade do pecado, transformação real. Ele não morreu para que você fosse famoso. Ele morreu para que você fosse santo. E hoje, você vive como se esse sangue não tivesse valor? Como se a cruz fosse só mais um símbolo. A cruz é confronto. É escolha. É separação. Depois da cruz, não há neutralidade. Ou você se rende, ou continua morto. Porque quem não crê no Filho, já está condenado. E quem crê, já passou da morte, para a vida. E a vida que ele dá, é eterna, inquebrável. E começa, agora. Se ele morreu, foi para que você não vivesse mais da mesma forma. Porque o verdadeiro Evangelho não te deixa confortável no pecado. Ele te rasga por dentro. Ele te arranca das trevas. Ele te mata, para te dar vida. Você diz que crê? Então onde está a sua cruz? Onde está a renúncia? Onde está a separação do mundo? Onde está a santidade que o sangue comprou? João capítulo 3 versículo 16 é uma oferta. Mas também é um alerta. A vida eterna está disponível. Mas não é para quem vive de qualquer jeito. Não é para o orgulhoso. Não é para o que ama o pecado. É para quem crê. Mas crer não é apenas acreditar. É confiar a vida. É mudar o caminho. É morrer para o eu. A porta continua estreita. O caminho continua apertado. E poucos são os que o encontram. Porque exige entrega. Exige obedecer, mesmo quando dói. Exige dizer não ao mundo, para dizer sim ao Messias. A graça é gratuita. Mas nunca foi barata. Custou o sangue do Filho de Deus. E você vai ignorar isso, por causa de vícios? Por causa de amizades? Por causa de prazeres passageiros? O mundo te promete tudo, mas no fim, só entrega a morte. E o céu te oferece o que ninguém pode dar: perdão, liberdade, um novo coração. E acima de tudo, comunhão com o Pai. João capítulo 3 versículo 16 é o chamado à redenção. Mas também é o grito contra a apatia, contra a religiosidade vazia, contra a vida de aparência. Não é tempo de brincar com a fé. Não é tempo de deixar para depois. Porque o amanhã pode não chegar. E se o sangue foi derramado, então é hora de responder. Arrependa-se. Abandone o pecado. Corra para a cruz. E viva com quem foi salvo de verdade. Ele não te criou para a perdição. Ele não te formou para o pecado. Ele te conheceu antes de você nascer. E ainda assim, mesmo sabendo tudo o que você faria, Ele te amou. A cruz não foi um plano de emergência. Foi o plano eterno de resgate. E agora, você está diante dessa verdade. João capítulo 3 versículo 16 não é apenas um versículo. É a essência do Evangelho. O resumo da redenção. O grito que ecoa pelos séculos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Messias veio. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele voltará. E quando ele voltar, não será mais como servo. Será como rei. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Mas para muitos, será tarde demais. Hoje é o tempo. Hoje é o chamado. Hoje é o dia da salvação.
Volte para o Criador. Abandone os ídolos. Que o Filho seja o centro. Que o Pai seja glorificado. E que a sua vida seja um testemunho vivo do que a cruz realizou. Não apenas com palavras, mas com obediência. Porque a fé, sem obras, é morta. Se este conteúdo te fez refletir pelo menos um instante o quanto Deus é importante na sua vida, então nós, da El Shaddai, alcançamos nosso objetivo e, sendo assim, se sentir no seu coração, deixe seu like e inscreva-se para receber mais conteúdos como este. Fique com Deus e até o próximo vídeo.